Para um tempinho e pensa aí, quantas vezes você estava no celular, queria pedir, sei lá, uma pizza, ou comprar um tênis, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, e você não foi no Google. Você se lembra quando foi essa última vez que você não foi ao Google? Pois é, hoje eu trouxe uma empreendedora incrível que desenvolveu uma tecnologia, cara, que eu tô aqui espantado, que ela coloca a sua empresa na primeira página em 45 dias. E eu, um cara que sou internet, porque eu gosto de redes sociais, gosto de marketing, cara, eu fiquei impressionado, porque geralmente isso demora 6 meses. Ela é dona de uma empresa, ela é CEO de uma empresa chamada BP Hub Brasil. Já ganhou diversos prêmios, eu vou perguntar dos prêmios que ela ganhou, que são tantos, durante o nosso podcast. E ela é uma verdadeira referência em colocar você, empresário, colocar a sua empresa na primeira página, faturando muito com investimento relativamente baixo. Incrível, não é? Então fica com a gente até o final desse podcast. E com vocês, Bia Portela. Seja muito bem-vinda, Bia. Eu que agradeço, obrigado a todos por esse tempo para a gente falar sobre acesso e democratização da primeira página do Google. Cara, você falou uma palavra muito bonita e muito importante: democratização. Porque na minha cabeça é difícil chegar ali na primeira página, não é, Bia? É difícil e é um espaço curto. Se você for imaginar, você tem três seções da primeira página do Google. Sim. A primeira são anúncios, é leilão. Uhum. Esse leilão é em dólar. Se o dólar sobe, o seu custo por clique sobe. Então, é muito caro e por ser leilão, quem pagar mais vai ficar na primeira posição. Se você é um empreendedor, um pequeno, médio empresário, você não consegue competir com uma grande corporação que injeta rios de dinheiro em Sim. anúncios. A segunda parte da primeira página do Google é o perfil da empresa no Google, que a Uhum. gente como usuário, se eu não conheço o seu produto ou serviço, normalmente eu coloco o que está próximo a mim. Ok. Depois de verificar o que está próximo, eu vou ver a reputação. Se a reputação não é boa, eu não Uhum. vou. Eu Sim. nem sei se aquela reputação muitas vezes é verdadeira, Faz sentido. mas eu deixo de ir e assim como eu faço dessa forma, tem vários. A PwC mostrou recente um estudo que 60% das pessoas se baseiam nas avaliações para decidir se vão ou não a um local. Uhum. Só que a gente, como empresário, normalmente nem sempre a gente gerencia essa reputação Sim. de forma adequada. A terceira forma de aparecer na primeira página do Google é através de um site bem ranqueado, otimizado com normas de SEO, baseado não no que você acha, mas dentro das ferramentas de avaliação. Por exemplo, o Google Speed, GT Metrix. Se o seu Uhum. site não tem uma nota A, você Uhum. já está fora da competição. Só que um site para ter nota A, ele tem que ter um bom servidor, ele tem que ter as fotos renderizadas, ele tem que ter a quantidade de conteúdos para cada sessão. Tudo isso existem parâmetros, Ok. dados oficiais. Menos de 90% dos sites brasileiros seguem o padrão que é exigido na web. Sim. Então, é muito difícil você conquistar a primeira página. Quem está lá está conseguindo atrair clientes, aumentar a visibilidade. Só que dentro dessas três opções, a forma mais fácil é o perfil do Google, porque ele é gratuito. Você gratuitamente você pode ter um perfil da empresa no Google. Agora, se Ok. você tem uma empresa especializada na gestão, Uhum. você ganha anos-luz, porque existem dezenas de parâmetros que são avaliados pelo perfil da empresa. Uhum. Muito dificilmente, se você não entende com profundidade, você vai conseguir a olho nu corrigir todos eles. E o que a nossa empresa faz é isso: a gente corrige tudo que está dentro do algoritmo, a gente tira o raio-x Legal. antes do cliente entrar na empresa. Ele entrou, a gente corrige tudo que está fora do algoritmo, o Google compara a empresa A, B e C. A que tiver com maior conformidade do Vai algoritmo, subindo. vai subir. E é o que Uhum. a gente faz. Eu não coloco na primeira página. O Google Eu coloca, coloco né? com 100% de conformidade, mas o Google ele vai comparar as empresas que são gerenciadas de maneira profissional com as que não são. E as Uhum. nossas são várias empresas. Eu posso falar aqui, se eu te falar, se fizer desafio aqui contigo, falar o serviço e o bairro, eu vou te falar quem está na primeira página. E não é mágica, são dados. Uau. Tá, mas aí me conta como é que. Você falou que tem uma tecnologia por trás. Nesse momento aí dessa análise, desse comparativo, já entra a sua criação, a sua inteligência, a A, sua a tecnologia? gente faz a mineração e só precisa do perfil da empresa no Google sem acesso nenhum a ele. Os dados que a gente tem, da nossa plataforma tem, com a API do Google eu já consigo minerar sem ter o acesso a ela, eu consigo saber. Eu posso minerar agora a sua empresa, pedir para o meu time minerar agora, e eu já consigo te dar qual é o ranqueamento que você está, baseado em avaliações e nos parâmetros do perfil da empresa. Depois que eu vi
como é que você está, ainda te mostra uma informação que nem sempre a gente tem. Quem são os nossos competidores dentro da nossa geolocalização? Poucas empresas sabem exatamente quais são eles, aonde eles estão e o mapa de calor. Será que a região que eu estou tem um mapa aquecido? Será que tem muitos competidores? É estratégico ou não eu abrir minha empresa nesse local baseado no georreferenciamento? Uau. E a gente faz isso gratuitamente. Gratuitamente não, que agora a gente cobra. Antigamente a gente era gratuito, mas é um valor por R$ 19 você tem Ah, vale a acesso. pena, cara, vale a pena. É, Você, é um, você se preparar, você entender com quem você está jogando, ver as condições, uma análise SWOT ali do local ou não, é muito mais muito profunda. mais. É muito mais que a análise SWOT. Ela vem com dados de georreferenciamento baseado em latitude e longitude, a quantidade de empresas que estão dentro de Uhum. um determinado. Então, são vários. Para uma análise simples dessa, e é super visual, você consegue ver exatamente onde cada competidor seu está. É algo que, para você que é empresário, é sensacional. Tá, mas aí você falou então para pessoas que vão começar um negócio. Então, Nem para aquele cara que já tem um negócio ele já também é bom. é, Como? é fundamental você primeiro você saber como é que você está posicionado Tá. geograficamente, mas principalmente dentro de um ranqueamento baseado em avaliações, qual é a sua posição? Você Uhum. sabe hoje qual é a sua posição para o segmento que sua empresa está? Sei e não sei. Então, e essa informação só quem tem é Google. Por quê? Entendi. Talvez você tenha até um competidor aqui do seu lado, só que Uhum. se ele não está na Google, o Google nem mostra e ele nem ranqueia. Não, mas aí então esse cara eu não, talvez eu não saiba, seria isso. Talvez você não saiba. Mas o Google também não vai saber. Se ele não tiver o perfil, também não, Não sabe. não E tá sabe. tudo bem também, né? E tá Porque tudo tá bem. perdido lá no meio do. Mas agora você consegue mapear toda, todas as empresas que estão próximas a você. Você consegue criar até mesmo estratégia de posicionamento de marca em Uhum. locais que podem ter público-alvo. Então, ter essa noção clara do que a sua empresa, de onde a sua empresa está, qual o ranqueamento que ela está baseada em avaliações, porque o fato é importante. Se você Uhum. tem duas empresas que estão com 100% de conformidade, o critério de desempate é Uhum. a avaliação. Supondo que tenha a sua empresa A e tem a empresa B, e as duas estão com 100% de conformidade, o que vai fazer? Qual é que vai ranquear primeiro? A que tiver mais avaliações. Perfeito. Só que a avaliação tem técnica. Não é só avaliar, vou avaliar, dei 5 estrelas. Tem valor para o Google? Nenhum. Se você É tiver 1.000 mesmo? avaliações sem nenhum comentário, Ah, se não tiver a quantidade de. Não é só comentário, gente. É quantidade de caracteres. E aí, qual é o estudo que a gente fez da quantidade de caracteres? Testando. O algoritmo está lá mostrando que você está com 55% de conformidade. Fiz lá com um caractere só a avaliação. Botei um joinha, não mudou o algoritmo. Botei 2 joinha, não mudou. Então a gente foi testando até chegar aqui. Essa é a quantidade mínima. mínima para mudar o algoritmo. Uau. Então você consegue, tem a quantidade, tem todo um ritual. Não é só fazer avaliação. A avaliação, o Google espera que os clientes tenham uma experiência antes de ter ido no local. Claro. Só que para fazer isso, existem diversos, dezenas de parâmetros. E as empresas não têm esse conhecimento e fazem o básico. Eu coloquei lá que eu vou estar aberto no feriado. Isso vai me deixar ir na primeira página? Não, Provavelmente não. não. É. Provavelmente não. Mas é o que a pessoa, no máximo, que ela faz. E fora que boa parte das empresas que tem reclamação, Uhum. muitas vezes você vai olhar as reclamações, não atende telefone. Não é pelo serviço, não é pela estrutura, é pela ausência de contato. Sim. Porque eles vão no Google e quando a gente não incentiva a avaliação, porque o Google é o único lugar, o perfil da empresa no Google, que você consegue estimular a avaliação e ela vir positiva. Porque onde você tem a reputação das empresas? Reclame Aqui, e aí fizeram do limão a limonada, ninguém quer estar no Reclame Aqui. Tá Claro. lá. Agora que tá lá, fala, nós somos nota A no Reclame Aqui. Mas, de verdade, nenhuma empresa quer ter uma reclamação no Reclame Sim, Aqui. total. Agora, aonde é que você tem outra possibilidade de ter uma reputação digital? O perfil da empresa no Google. E quando você fala perfil, é o Google Meu Negócio. Google Meu Negócio, porque o Google ele mudou o nome. Ah, Antigamente, agora. Tá. teve a primeira migração era Google Meu Negócio, que era o desenho da casinha, ainda continua o desenho da casinha. Houve uma alteração e aí ele entrou para o Google Maps. Ok. E aí hoje faz parte da empresa. A Google tem subsidiárias, então o perfil o Google Meu Negócio ele virou Google Maps. Legal. Só que o Google Maps e perfil da empresa estava meio distante e aí eles criaram, remodelaram o nome, que agora é o perfil da empresa no Google. Então não é mais o Google My Business, né, que é o nome internacional, Ok. é agora o perfil da empresa no Google. Então, hoje, tanto o Google Maps, aquela coisa que ele já indica lá no GPS do carro ou do celular para chegar, junto com o perfil, é tudo integrado agora. Tudo integrado, Isso é bom. absolutamente.
E agora está integrado até no Waze. Se você tiver a versão mais atualizada do seu celular, a depender do local que você vai pedir, se é um local que está realmente atualizado, e a depender também do dispositivo, Uhum. ele já vai te dar a avaliação. Então, eu quero ir lá na BP Hub. Qual é o caminho? Já vai vir a nota do Google lá. Se você for olhar, dentro do Reclame Aqui, eles fizeram a integração também de ter a reputação no Google. Então, eles estão cada vez mais integrando a parte reputacional. O Google é top, né? Isso é iniciativa do Google, não é? Do Google, porque também que Reclame Aqui é uma plataforma que começou localmente aqui Uhum. no Brasil. Sim. Então, cada vez mais os dados estão sendo integrados. O maior desafio que a gente observa é porque a gente, quanto usuário, a gente sempre vai no Google. Se eu quiser sair daqui agora, eu falo assim, vou fazer minha unha. Eu vou Uhum. colocar, vou lá no Google, vou colocar manicure na Asa Norte. Sim, total. E aí, eu nunca fui no salão, mas eu descobri que tem o salão da Maria aqui do lado. E tá lá escrito no salão da Maria que a Uhum. Fernanda é a melhor manicure. Eu não sei se a Fernanda é loura, alta, magra, gorda, se ela, o que ela faz, mas eu vou ligar e falar, eu quero marcar minha unha com a Fernanda. Esse é o poder da reputação, eu como usuária. Agora, eu como empresário, a gente vê que boa parte das empresas tem um Instagram super atualizado, Ok. mas muitas vezes nem lembra qual é a senha do perfil da empresa no Google e nem sabe quem criou o perfil da empresa no Google. Não gerencia essa reputação. Uhum. Qual o maior erro disso? Porque as pessoas, de forma natural, só vão no Google para se vingar. Elas vão. Só pra Tive a péssima, chegar um pouquinho pra cá, né? tive uma péssima experiência na empresa X, eu vou lá retalhar. A empresa é horrorosa. A gente só é motivado por quando a gente gera uma frustração aí no Google Sim. avaliar. Agora, as empresas que entenderam esse jogo e que estão jogando de forma séria, elas estão incentivando os clientes a avaliarem, mas não é qualquer incentivo. É Uhum. dentro dos parâmetros que muda o negócio. E você consegue tirar, por exemplo, uma crítica lá no Google? Como é que funciona isso? Não sai. A não ser que o usuário Retire. retire. Porque normalmente você pode abrir um chamado, supondo que a pessoa avaliou uma empresa X, só que a sua empresa não tem, é homônima, não tem muita correlação. Aí você pode abrir chamado no Google e tentar. É Uhum. muito difícil de sair uma review, mas tem casos que saem. Normalmente não sai, só que a maneira como você responde a uma crítica, ela pode ser um fator de sucesso ou insucesso da sua empresa. Se Entendi. você responde de maneira genuína, buscando sanar o que pode ter sido um problema pontual, você não perde. Por mais que você possa perder, sair de 5 estrelas para 4,9, Uhum. você ainda assim tem uma reputação muito adequada. O que a gente fala, a reputação a partir de 4,7 é ok. A partir de Uhum. 4,6 organiza a vida, melhora processos para não ter, porque senão isso impacta também Nas suas vendas. nas suas vendas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Mas e se a pessoa não usa o serviço da empresa e vai lá no Google e no perfil do Google e senta a reclamação? Isso pode acontecer? Acontece frequentemente. A gente vê muito, principalmente em alguns segmentos de restaurante, ramo da beleza, tem vários perfis que a pessoa nunca pisou, muitas vezes nunca pisou. Você vai Caramba. olhar e tem gente que aí você pode. O Google ele criou o Local Guide, que seria o guia local, que você consegue Uhum. até ver as avaliações que a pessoa faz em todos os estabelecimentos que ela for, você consegue ver todas as avaliações dela. E tem pessoas que parece que só fazem reclamações negativas, assim, de alguns estabelecimentos. Então você consegue até ver o perfil, mas isso é uma forma de você também ficar atento como responder. Uhum. Então, a resposta negativa, muitas vezes, é um presente que o usuário te dá para você melhorar um processo, otimizar um serviço, porque muitas vezes você não sabe, Mas, mas mas, tem que ser mas gerenciado. a reclamação, então, ela tá vinculada a um perfil. É um perfil de conta Gmail. Tá. Né, isso aí já é uma forma de proteção. Porque eu digo assim, de um concorrente, por exemplo. Porque tem gente de tudo quanto é tipo, assim. Tem pessoas que não pensam em melhorar os seus negócios. Ela pensa que eu preciso prejudicar o outro. Sim. Então, nesse sentido, eu assim, eu confesso a você que eu nunca fui muito ligado. Tô aqui de cabelo em pé, de boina em pé, com a questão desses comentários, da importância do Google, do perfil agora, perfil do Google, antigo Google Meu Negócio. Realmente me acendeu um alerta que tem que estar atento. Você me perguntou, Marcos, qual foi a última vez que você entrou no Google? Eu falei, ai, não me lembro, Bia. E tem um dado que não é brasileiro, né, é americano, que ele fala que menos de 6% das empresas usam de maneira profissional o perfil Aham, da empresa no Google. ok. Gente, ainda é um cenário azul. É um oceano azul. Porque se você pensar 6% hoje, a briga pelo cliente é no detalhe. Uhum.
Então, há uma possibilidade ainda de se diferenciar com um item que é muito importante. Primeiro, a reputação da empresa é onde Ok. você consegue estimular e criar uma narrativa da sua experiência do físico para o digital, para quem ainda não te conhece. O Uhum. segundo é a questão para se você tem um produto que ele é um produto físico, se você tem uma loja, estar no Google é fundamental porque as pessoas vão conseguir chegar até Perfeito. o seu estabelecimento. E fora que você consegue, através do perfil, colocar produtos, serviços, catálogos. O Google lançou agora, tem poucos meses, o Google Vídeos Curtos, que é para competir com o TikTok, que é para competir com o Reels. Reels. Uhum. Então, Shorts, né? com shorts. E agora está dentro do perfil da empresa no Google. Quantas empresas estão usando o Google Vídeos Curtos para vender? E geralmente quando lança uma nova tecnologia, ele impulsiona, ele bomba, né? Ele mostra mais, ele aumenta a amostragem justamente para a pessoa entender Usar que usar mais. e esse boca a boca, cara, você já usou aquilo, tá dando muito resultado e acaba que esse oceano azul que você falou, ele deve estar mais azul Mais ainda. azul ainda. E tem um detalhe, por exemplo, a foto 360. Poucas empresas têm. Muitas vezes as fotos elas são antigas, que é Uhum. aquela foto que mostra o espaço, Sim, como é o tour virtual. Ele cria um impulsionamento gigantesco para a empresa. isso aí eu paguei. As empresas que têm foto 360 e tour virtual, elas é como se fosse o turbo no jogo de videogame. É o Legal. turbo. Porque até 2022 você fazia foto pelo seu celular. Como a gente tem celulares bons e celulares ruins, Uhum. a qualidade destoava muito. Aí o Google proibiu ser feito pelo Street View através do celular e especificou quais as câmeras que podem ser feitas. Com essas câmeras voltou a ter uma melhor qualidade as fotos 360. Quem tem está à frente de uma grande parcela de empresas que não têm ou que mudaram. Ah, mudei aqui um nomezinho no meu perfil do Google. Você tem que subir a foto E 360. você faz esse serviço também de A foto gente, a gente não 360? fazia, mas assim, a gente teve tantos Demanda, tanta demanda reprimida? demanda e pessoas que não estavam conseguindo atender e a gente acabou incorporando. Não faz parte do nosso core business, Ok, mas a gente tem hoje para garantir a conformidade, perfeito. porque eu preciso que meus clientes performem com 100% de conformidade, porque aí assim o Google dá visibilidade para eles. E você me falou, você fez um comentário que eu achei muito legal, assim, eu falei, você falou, cara, minha empresa, ela tá num patamar, assim, que eu sou uma Ferrari por conta de mérito, né, fora todos os prêmios, sem falar de todos os prêmios que você já ganhou, mas para comprovar realmente que você faz e não só fala. Aí você falou assim, cara, hoje é como se eu tivesse com eu até brinquei, um Ferrari, e aí eu falei, e o outro tivesse no Fusca? Não, Fusca não, eu tivesse descobrindo a roda. Me explica melhor, assim, como que tecnologia incrível é essa? Como é que você descobriu isso? Como é que funciona? Então, hoje o perfil da empresa no Google tem dezenas de Ok. parâmetros. Só que só o perfil da empresa no Google não é suficiente para você acelerar o seu tempo de performar organicamente. Então, o Uhum. que a gente faz? A gente usa tecnologia para poder gerenciar o perfil da empresa no Google, e isso é a API do próprio Google Meu Negócio Ok. que a gente tem. Mas além da API do Google Meu Negócio, a gente usa tecnologia de ponta, de Power BI, de análise de dados. A gente usa tecnologia Explica de pra gente o que que é o SEO. Power BI. Cada termo desse, vamos explicar Então, que a pessoa que está deixa do outro lado ela pode não saber. Vamos lá. Imagina só que você tem vários, você como comerciante, você tem dados de quanto tempo leva para gelar o seu refrigerante, Uhum. você tem dados de quanto tempo leva para esquentar o seu salgado, Ok. de quantos guardanapos você usa. Uhum. Toda essa jornada, imagina que se a gente coloca dentro da ferramenta e ela te mostra em dashboards os dados de maneira que você fala, verdinho é bom, amarelo fica atento Desse e jeito? vermelho, literalmente. Uau. A gente, assim, vermelho, você tá péssimo. Então, a gente usa dados, só que todos eles de forma muito coordenada. Um exemplo que a gente tem dentro da empresa é volume, tráfego de clientes. A gente tem clientes nossos que tiveram que fazer uma adequação de turno de funcionário. Por quê? Segunda-feira eles tinham o mesmo volume de funcionários de segunda a sexta. Por exemplo, isso é o caso de uma farmácia, que é um cliente nosso de Curitiba. Então, todos os dias eles tinham o mesmo, mas por algum motivo, e aí Uhum. por georreferenciamento o Google mostrou que toda quinta-feira havia uma concentração, e aí na quinta-feira aumentava a reclamação. Ah, o pessoal é lento, o pessoal que atende. E não é. O que a gente conseguiu mapear é que na quinta-feira o fluxo de clientes aumenta, só Uhum. que a segunda-feira as funcionárias ficam ociosas. Ok. E aí ele conseguiu ajustar a Uhum. rotina para que na quinta-feira, porque um especialista atende próximo à farmácia,
Então, assim, esses dados, quando você humaniza eles, você cria uma melhoria. Eles conseguiram aumentar vendas, melhorar a experiência. E as Total. reclamações do perfil da empresa no Google foram um motivador Para isso. para isso. Porque ele conseguiu ver, a gente conseguiu mostrar. Olha, quinta-feira é um ponto de atenção, suas reclamações começam. Os dias que está indo reclamação, na quinta. Quinta. Por que essa reclamação? Qual é o fato em comum dessas reclamações? Demora no atendimento. Atendimento. Então, a gente começou e aí falou, olha, nossa recomendação é que você possa coordenar melhor o seu time, porque na segunda-feira de todos os dias da semana é o que tem o menor volume. Ok. Então, organize essa agenda para que segunda-feira tenha um folga, mas que na quinta você garanta que tenha um maior número de profissionais para atender e melhorar essa experiência. E assim a gente conseguiu, por exemplo. Cara, que incrível, viu, gente? E é isso, assim, quem toma decisões botando o dedo pra cima e vendo pra onde tá vindo o vento, com certeza vai deixar muito dinheiro em cima da mesa. Se você consegue realmente. O que eu falo pra você, até eu gostei muito desse teu comentário, você falou assim, verdinho, amarelinho, porque assim, as ferramentas de dashboard, eu acredito hoje que há pouquíssimas elas atendem uma necessidade específica do empresário. Geralmente elas são mais padronizadas e com isso a casa acaba causando uma certa confusão de métricas que você talvez não precisasse nem Nem saber saber. É. para uma empresa de pequeno porte, para uma empresa de até talvez médio porte, porque tem quando você vai ver o Google, ele te dá muita métrica, assim, você tem que saber mesmo Escolher as que você vai avaliar com que mais você vai olhar. profundidade. É. Quando você entra numa empresa assim, pequena, de pequeno porte, assim, qual é a primeira coisa que você olha? Qual que o primeiro alerta que acende na Bia? Então, para mim, qualquer empresa, eu gosto de verificar como é que está a conformidade dela. Como é que o Google enxerga ela? Foi uma coisa que eu enxergo. Eu falo, nossa, que parede bonita, Que decoradinha. Eles estão lindo. começando agora. Parabéns, né, por Aham, empreender. Só que se, é o que você falou, Daniel. Se você não tem dados, você só tem uma opinião. E aham, ela pode ser uma opinião de sucesso ou uma opinião fraca. Então, aham, a primeira coisa que eu faço é olhar o quanto ela está em conformidade, uhum. para que a gente possa até. Muitas vezes a gente presta até consultoria para os clientes, explicando. Eles nem, tem clientes que nem fecham. Por quê? Qual é o valor num contrato anual? R$ 15 por dia. É o Uhum. valor de um café paga para você ter uma gestão profissional dentro de um contrato anual. Só que para alguns empresários, R$ 15 ainda pesa. Você tem Não, empresa, calma, pera. R$ 15 por dia. Dá R$ 450 Mês. mês o contrato anual. A gente tem Sim. Mas é clientes um básico. não, é o plano. A gente quer ser a maior plataforma de Uhum. gestão profissional do perfil da empresa no Google. As empresas que fazem algo parecido, eles cobram mais de R$ 1.000. E Uhum. as que poderiam ter uma tecnologia parecida com a nossa, por exemplo, a SEMrush, seria um competidor muito próximo do nosso, eles cobram 1.700 em dólar e com suporte em inglês. Uhum. Então, assim, a diferença é super significativa. A gente tem um posicionamento que a gente tem cliente nosso que é uma barraquinha de cachorro-quente numa vaga de estacionamento. A gente colocou o PIN do Google na vaga do estacionamento. E a Uhum. partir dali, os clientes chegam na barraquinha de cachorro-quente. Todo dia ele vende um cachorro-quente para pagar a minha empresa e ele está conseguindo ter uma reputação no digital através da nossa gestão. E produto e serviço muda? Como é que lá dentro da plataforma muda? Ou é mais ou menos a Não. mesma? Primeiro A é um gente diagnóstico. independe da categoria e independe se é online ou não. Quando é online, a empresa ela não tem escritório físico. Uhum. Assim, eu estou trabalhando na minha casa, eu sou uma consultoria que eu trabalho de dentro da minha casa. É mais importante ela ter do que quem tem o endereço. Que se eu passo aqui na frente e vejo que Ver, você existe, eu pode falo, cara, isso aqui é talvez. uma empresa que existe. Legal. Já dá uma segurança emocional. Uhum. Agora, se você não tem nem o endereço, não sabe nem onde é e como é esse local, aí que você tem que ter reputação e falar, não, a consultoria da Fernanda é maravilhosa, profissional excelente, porque a gente vai pela Uhum. reputação. Muito interessante. Já estou pensando aqui em mudar, porque como eu te falei, eu tive uma agência de marketing, mas era muito analógico. Analógico, não diria analógico, eu diria humanizado. Era o humano tomando decisões e não uma ferramenta. Você falou também de inteligência artificial. Para mim, Marcos, o que você recomenda para a escola de artistas? Primeiro, Marcos, o ponto mais importante é esteja em conformidade com o Google, porque ele Ah, pode ser um excelente parceiro. Então, não, legal. Mas e depois disso? depois disso, tem a narrativa, entrando ainda É dentro. o que eu quero entrar. Entrando ainda no perfil da empresa, olhando como um todo o negócio. Não, assim, beleza, eu entrei, que eu já faço o trabalho de SEO, tem algumas palavras-chave que eu tô na primeira página. Por exemplo, isso altera?
Você coloca todas as palavras na primeira Sim, página? Todos. Você vai falar assim, eu pode. tenho É. Ó, todas. por exemplo, um parâmetro do Google é a descrição da empresa. A Uhum. descrição da empresa tem 750 caracteres. Eu falo, como é que você sabe quantos caracteres? Que a gente estudou todos os parâmetros. E pessoa nerd estuda de verdade. Então, a descrição são 750 caracteres. A maioria das empresas, elas não usam 100. Só que dentro da narrativa, da Ok. descrição da empresa, você pode colocar vários produtos. Então, por mais que seja simples, se você tem aqui um local que eu posso tirar foto, é um serviço. Sim, Se eu tenho um local que eu posso gravar um vídeo, é outro serviço. ok. Se eu posso gravar um curso, é outro serviço. Se eu posso ensinar a ter Isso é bom? habilidades, é fundamental. Por quê? Vou te dar um exemplo de um cliente. A gente tem um cliente que ele é um cowork médico. Uhum. Qual é a categoria que está no Google? Existe a categoria cowork médico no Google? Não. Não. Mas existe a categoria cowork, então eu tenho que colocar ele na categoria certa. E o trabalho de SEO baseado em textos que são direta e indiretamente vinculados ao perfil é Uhum. que vai fazer com que ele ranqueie na palavra cowork médico. Então, não existem categorias para todos os serviços que a gente. Câmera hiperbárica. Fala, oi? O que é isso? Né? Assim, até hoje, se me perguntar, eu falo, nem sei. Aham. Mas você tem que ter as categorias dentro de um padrão que não vai estar no Google, mas a estrutura tem que ser pensada para que quando aquele paciente ele busque por aquele serviço, faça sentido. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem clientes nossos que são médicos pneumologistas. Ok. Você escreve, para você falar pneumologista é Já é difícil. complicado. Já tá ruim. Pneumologista, fala, gente, é pne quem, né? Agora, imagina uma paciente idosa que precisa ir ao pneumologista. Ela não vai saber escrever. Agora, se você fala assim, médico que trata tuberculose, médico do pulmão, eu vou colocar só pneumologista? Não. Vai ter o pneumologista, mas vai ter o médico do pulmão, vai ter o médico da tuberculose e das palavras que fazem sentido para que ele possa ranquear. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, essa questão do... Mudou lá dentro do Google essa questão das palavras-chave, de... que, por exemplo, antes tinha correspondência exata e tinha Não, você o pode amplo. colocar. Não, agora você pode colocar palavras-chave direta, que é mencionar. Você pode colocar os serviços que você tem, você pode colocar catálogo. A inteligência artificial que tem atrás do perfil da empresa no Google, ela lê as fotos. Então, assim, Ó, até o que está escrito na foto que foi postada tem relevância. tá escrito na hora de renomear a foto. Não, que está no No texto texto da da foto. foto. Mas eu fiquei sabendo que até o nome da foto em Tudo. ponto JPEG você tem que renomear certo. E aí eu recomendaria renomear errado, É mesmo? com erro de português. Como a pessoa escreveria. Como a pessoa escreveria? Ninguém vai ver que está escrito que você escreveu errado. Você não pode colocar erro de português, por exemplo, visual, como fala, meu Deus, Hum, o pessoal dessa empresa não sabe sim. escrever. Mas na campanha a gente coloca. Em todo lugar que ninguém vê, É, na foto é uma novidade pra mim. Na então foto eu você não pode sabia. colocar. É a estrutura de SEO, né? Nos sites mesmo, quando a gente olha sites, muitos sites está lá, JPEG, PNG, não deveria estar. O correto é que tenha essa estrutura para poder ranquear. E onde você pode colocar, é permitido, porque quando você coloca e escreve errado, o Google ele vai lá em cima e vai falar assim, você quis dizer, né? Uhum. E aí ele vai corrigir. Mas tem termos que não vai fazer diferença, mas para você faz. Que loucura. Então, tem que ter. Estratégia de conteúdo. Vamos agora. Vou pra minha consultoria, viu, gente? Olha aí. Aproveitar a Bia aqui e. Estratégia de conteúdo, você falou assim, que cria por inteligência artificial, que cria uma narrativa. Vamos falar de estúdio de podcast portátil? Vamos falar, estamos prontas. Então vamos lá. Então, assim, beleza. Eu tô aqui, criei esse microfone aqui, essa solução, né? Eu não gosto de falar criei esse microfone, porque microfone, o conceito e o microfone já existe. A gente pega e cria uma solução que alguém não praticava mais. Beleza, estamos vendendo aí para o Brasil, né, para o Mercado Livre, vendemos também pela nossa própria plataforma. E hoje, como eu te contei antes do nosso podcast começar, eu falei, olha, Bia, não tive um sucesso muito bom no Google, não. Onde que eu posso estar errando? A narrativa que você falou, não, a gente tem como criar uma narrativa, como fazer alguns. Por onde você começaria? Então, primeiro, sempre a gente vai começar pela conformidade, Ok, mas precisa estar muito claro para quem é e para não só para quem é, mas como ele pode ser um facilitador. legal.
se a gente for considerar ainda assim, dentro do perfil da empresa no Google, você pode postar foto, você pode postar vídeo, e Uhum. agora os vídeos curtos que estão também não está dentro do perfil da empresa, mas está no Google Search. Aham. Então, tem que estar no Google. De verdade, assim, todo e qualquer produto, porque grandes corporações, como Magazine Luiza, Mercado Livre, patrocinam para estar no Google. Ok. Eles já têm plataforma própria. Se Uhum. fosse pensar assim de forma bem, eles não precisariam, porque eles já têm nome. A gente já sabe que o Mercado Livre existe, que a Magalu existe, e ainda assim eles patrocinam para estar no Google. Aquilo é Mas fundamental. sabe o que que eu vejo aí? Eu vejo que é um jogo de gigantes, de números. Porque o que que acontece? Hoje, eu, como empresário, tenho essa escola. E eu, inclusive, você falou que já deu aula no Sebrae, você é consultor, Já, enfim. Cara, hoje eu tenho uma estrutura, eu tenho um planejamento da minha escola. Tem um planejamento, tem as metas, tem tudo certinho. Até o que vai fazer na semana. Eu não consegui fazer ainda pro estúdio podcast, até porque ele é um produto assim que a gente sempre começou esse discurso. Vamos surfar enquanto ainda somos nós. Porque daqui a pouco vão vir os chineses e vão copiar e eles vão jogar o valor lá embaixo mesmo. Hoje, um produto desse que é a partir de 729 até 4 mil reais, eles vão jogar R$ 60. Isso é fato. A 100, estourando R$ 100. Então, sempre eu tive muito medo, inclusive, de aportar muito dinheiro num produto que tem uma barreira de entrada baixa. Que qualquer um pode copiar, a gente estava pensando sobre a questão das isso. patentes e tudo mais. Então, assim, nesse cenário, assim, por exemplo, como é que eu faria? Porque quando a Magalu, por exemplo, enfim, lojas americanas, essas grandes marketplaces, o que que eles pensam? É um jogo de número ali. A propaganda, o branding, acho que ele já ficou até um pouco de lado, assim. Existe, é claro, por trás, mas eles estão fazendo conta de números. E quando ele investe 1 milhão e do outro lado sai 5, então quando ele investe 100 milhões e do outro lado sai, sei lá, que seja 130 milhões, para ele já tá valendo, opa, já ganhei. Só que o pequeno é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, custo por clique dentro do Google. O Google, como você mencionou, é uma ferramenta de intenção. O Facebook, que hoje é o onde eu patrocino, é de atenção. Então, é, eu decidi fazer no Facebook porque eu mostro a oportunidade de falar, cara, que legal. Só que lá no Google, por exemplo, ele fala, estúdio de podcast Brasília. Ou então, estúdio de podcast, que eu vendo do Brasil inteiro, estúdio de podcast. Como é que eu criaria essa narrativa sem jogar o meu custo por lead ou custo por clique muito lá em cima? Então, se a gente for pensar só no perfil da empresa no Google, ele é para georreferenciamento. Ok, Então, você não vai conseguir alcançar daqui Minas Gerais. ok. Ele vai ser voltado para cá, para a nossa região. Se você pensa dentro dessa estrutura de regionalizar, de como você diferenciar, você não Uhum. vai, assim, o pequeno nunca vai conseguir competir com o grande. Ele tem Ah, que se atrelar. E aí, sim, se for para se atrelar, por que um em detrimento de outro? São plataformas diferentes, né? sim. Como essa questão da rede social. Eu pensaria, tendo uma estrutura como a sua, que eu acho sensacional essa questão de poder ser portátil, levar para onde quiser. Se eu, sei lá, estou no café, quero gravar um podcast, já monto meu celular, coloco um suporte e já estou gravando. Isso é muito legal. Eu pensaria em todos os marketplaces, eu não estaria Somente. somente no Facebook. Eu estaria na Shopee, no Facebook. Eu estaria vendendo. Cara, o TikTok passou todos os dados, mas assim, todos os produtos do Instagram, do Google, de todos, o TikTok tá lá. TikTok, antigamente, todo mundo tinha aquele preconceito, só faz dancinha. Uhum. Hoje tem cirurgia refratária, mostrando que você tirando, operando um olho, e o médico mostrando pelo TikTok como é que ele faz. É público para todo mundo? Não, mas você consegue gerar muito negócio nessas plataformas. Eu pensaria numa estrutura muito maior. Eu não brigaria com marketplace, mas eu colocaria em todos os Legal. marketplaces. Então, Mercado Livre, Magalu, Shopee, Shein, Temo, todas essas empresas poderiam estar comercializando em tempo real o seu produto. Agora, se for pensar em narrativa, é vídeo. Você tem a faca e o queijo na mão na frente de todos os competidores, porque se a gente for pensar em estrutura de vídeo, você poderia trabalhar com 5 redes sociais de cara e gerando valor. Trabalharia o LinkedIn, porque para as empresas é importante eles saberem que tem um recurso que não precisa ter um técnico de audiovisual na Esse é o empresa. grande segredo, Então, eu exatamente. estaria no LinkedIn. O LinkedIn tem agora a ferramenta de vídeo. Uhum. Então, subiria vídeos frequentes mostrando diferentes salas de escritório,
como poderia fazer essa experiência do curso e você ainda ensinando através do seu curso, Legal. como ele otimizar, como ele estruturar o podcast. Então, o LinkedIn é o caminho pelos vídeos curtos. O TikTok é a plataforma dos vídeos curtos Uhum. hoje. A Instagram com o Reels, o Shorts do YouTube e agora os vídeos curtos que estão na Search. Se a gente for pensar, só o conteúdo que você produz, você gera 5 demandas para públicos completamente Então diferentes. seria o mesmo vídeo. O Até mesmo mesmo, para. o mesmo vídeo, só que com uma estruturinha de edição que hoje com o CapCut você faz milagres e as próprias plataformas, por exemplo, o TikTok, se você não quiser usar o CapCut que é do TikTok, você pode, no próprio TikTok você edita. Uhum, sim. E ele te dá sugestão, porque qual é o áudio que combina mais. O Instagram entrou com uma resolução recente agora, deve ter um mês, que você também edita. Ok. E agora no dia 30 de março vai ser lançado o Edit. O Edit é o CapCut do Instagram. Então fica Legal. já no radar, 30 de março vai ter uma Uau. revolução via Instagram. E o YouTube, o YouTube é o melhor cenário de todos, porque o TikTok monetiza, sem dúvida, que está Uhum. pagando bem, mas o YouTube é o que melhor paga ao longo dos tempos. Sim, porque vira um ativo ali para Vira um o resto ativo. da Um vida. vídeo que você. Esse vídeo que está aqui, supondo que a gente fale um conteúdo que gere muito valor. Uhum. Se você tiver mais de 1.000 inscritos, esses 1.000 inscritos, a cada 1.000 visualizações você ganha em torno de US$ 4. Cara, Uhum. tem conteúdos lá que tem gente que ensina como trocar a tela do celular. Ela trocou uma vez aquela tela e fica lá, está monetizando o negócio dela. Então, tudo é a narrativa, mas tem que saber aonde gastar essa narrativa. Se for pensar em posicionamento por plataforma, eu acho que o perfil da empresa no Google é fundamental para te falar a reputação do microfone, da usabilidade, para mostrar as reviews reais de quem está usando o microfone. Porque se ele só Uhum. coloca no seu site, se a pessoa não entra no seu site, não vai Não saber que vai, a não vê. solução é incrível. Mas aí você falou da geolocalização. Aí, como eu estou em Brasília, as pessoas de outras regiões não conseguem opinar. Só se ela pesquisar pelo seu nome. Porque qual é a jornada do perfil da empresa no Google? A gente sempre procura pelo produto ou serviço no bairro. Uhum. Então, padaria na Asa Norte. Eu não sei se a padaria se chama pão fino, trigo fino, então ela vai procurar. Se a pessoa está lá em BH, ela Uhum. não vai pesquisar, ela não vai pesquisar padaria na Asa Norte, ela vai pesquisar, sei lá, padaria em Betim. Uhum. Então, é georreferenciamento. E ele disse, por mais que ela pesquise, não vai mostrar o da Asa Norte em Betim. Claro. Então, por ser georreferenciamento, tem que ser aqui local. Agora, Brasília, se a gente for considerar, a gente é um quadradinho É, com 3 milhões de habitantes. Tem sim. muito potencial. Goiás, o estado de Goiás é gigantesco e tem o dobro da população, mas o tamanho dele é, sei lá, Sim. quantas Brasílias cabem dentro do estado de Goiás. Então, você Uhum. tem uma concentração, uma densidade demográfica altíssima e uma quantidade de empresas que trabalham com digital, que podem ser clientes, empresas que têm interesse em ter podcast, mas não sabem apertar, não sabem mexer numa mesa de som, não sabe Uhum. e que tem potencial. Então, eu acho que seria muito mais dar essa visibilidade para que as pessoas entendam que, poxa, olha só, levo para onde eu quiser, estou com isso aqui dentro Legal. do meu carro. Falo, cara, vamos gravar um podcast hoje para falar que teve Esse, um esse, é, evento. esse é um dos meus maiores argumentos. Já levei para evento. Tá, beleza. Comprei a ideia. Gostei demais da Bia, do que ela me apresentou. Beleza. Aí, qual é o pacote? Só existe um pacote para mim? A Ou gente, exatamente. A gente tem 2 pacotes, um anual com fidelidade e sem que aí fidelidade. vai, claro, reduzir o preço se tiver fidelidade e se. Isso. Tá, mas aí beleza. Por onde começa? O que você Então, vai me propor? Como é que a então gente vai? o nosso trabalho ele é bem simples, justamente para a jornada de entrada não ter Porque o difícil tá barreiras. com vocês. O difícil é conscientizar sobre a gestão do perfil da empresa no Google. Porque quando a gente fala sobre, a pessoa, poxa, eu preciso. Mas Uhum, se eu não trago isso, o nível de consciência sobre o impacto que o perfil da empresa do Google dá para um negócio é muito baixo. Porque uhum, ele não é a primeira lembrança que você pensa quando você pensa, vou investir no digital. Você vai pensar, vou fazer post para rede social. Então, nosso trabalho hoje é conscientizar sobre isso. Agora, qual é a jornada para se tornar um cliente da nossa empresa? Primeiro, entrando em contato, a gente vai minerar e vai te apresentar antes de você fechar, você já vai ter uhum. nível de consciência de como sua empresa está. Legal. Que a gente mostra a análise.
Fechei, achei incrível. Você assina o contrato, efetua o pagamento, é um pagamento pré-pago. O contrato tem duas possibilidades: com Uhum, fidelidade de 90 dias e por que 90 dias? Que é o tempo mínimo necessário que a gente precisa para que você performe na primeira página. uhum. Então, passou os 90 dias, avisou com 30 dias de antecedência, você cancela a multa zero, você pode sair a qualquer momento. E a gente só Legal. faz isso porque a gente sabe o produto que a gente A entrega. maioria do povo continua. Mas... Continua. Tem um fato curioso, o nosso primeiro cliente que fez distrato, ele, a gente ficou até assim, né? Poxa, ele cancelou. Ele entrou, não, eu quero não, esse Google não funciona, pra mim não dá certo. Aí ele cancelou. Não passou 20 dias. Aí ele me ligou, porque até então meu telefone pessoal era da empresa, né? Uhum. Pra quem nunca. Total, total. É, e ele, vocês me denunciaram no Google, porque agora eu não estou mais recebendo ligação, vocês Aham. fizeram que maldade, porque vocês me denunciaram. A gente não denunciou. O que, que a gente fez? Tiramos a nossa tecnologia embarcada e deixamos de fazer o que tinha que ser feito. O Sim. que, que o Google fez? Comparou a empresa dele com a empresa A, B e C. Quem estava com maior conformidade? Eu nem Tchau. sei qual era que estava, Uhum. mas ele deixou de receber ligações. E Uhum. aí ele ficava, porque denunciou, e por fim ele voltou para a empresa, pela força do ódio inicialmente. Hoje ele tá. Mas você explicou também, né? Que A olha, gente funciona assim, a gente né, gente? explicou, mas na cabeça dele, de forma assim, poxa, deixei de ser cliente e ela me denunciou no Google, porque agora eu não recebo cliente. Não é que ele não recebe porque Não, a ele gente deixou de sabe. receber, porque ele deixou de ter conformidade. E é por isso que é um trabalho recorrente, porque todo mês você tem que fazer os ajustes necessários para a empresa performar. Um ajuste que é bobo, mas todo mês tem que ter, é postar foto, só que tem a quantidade. Tudo tem quantidade. Então, tem que postar foto e vídeo todos os meses. Pergunta polêmica para a Bia aqui agora. Eita, E se chegam, por exemplo, duas empresas? Eu tenho eu e tenho uma empresa concorrente aqui da Zanorte. mesmo bairro, mesmo tudo. Mesmo bairro, mesma atividade, mesmo. Como é que você faz? As duas vão estar com 100% de conformidade. A avaliação é um fator de diferenciação. Que aí é do teu produto ou do seu Não, serviço. o que a gente faz é a gestão profissional. Por Sim, exemplo, agora a conquista de avaliação, aí vai depender de cada que aí é empresa. o produto e o serviço, que é a qualidade do que você entrega. Não, porque, por exemplo, no que tange tecnologia, minha empresa entrega. Ok. Agora, um dos trabalhos que o cliente, na reunião de onboard, nosso time deixa bem claro, que um dos trabalhos que ele tem é conquistar novas avaliações todos os meses, e não é qualquer avaliação. Avaliação 5 estrelinhas, se a pessoa é sua amiga, você liga para ela e fala, deixa eu te falar. Me ajuda aí. Coloca, escreve, Me ajuda aí. Escreve um reescreve textinho um textinho aí. aí, porque só avaliação 5 estrelinhas não vale, não muda ranqueamento. É algo que assim, é crítico, mas você fala, poxa, eu ajudei tanto. Nossa, gente, eu ajudei o Marcos. 5 estrelinhas lá, confirma. Não mudou nada na sua vida. Você continua do mesmo tanto que você estava antes. Porque a gente consegue em 40, perdão, em até 45 dias ter resultado. Porque a gente olhou cada detalhe dessa jornada. Mas aí tem um dever de casa também bom Do cliente do é conquistar a cliente. avaliação. Tem a quantidade mínima, Uhum. mas Qual é a mínima? aí tem que contratar, né, Ah, é? gente? Tem que contratar. Tá, Mas então tá bom. tem a quantidade mínima. Uhum, Além da quantidade mínima, tem a recomendação do segmento. Por uhum, exemplo, ele vai basear nos seus competidores, vai fazer a média. Supondo, a média para quem vende carros para a Asa Norte é uma média de 45 avaliações. E o uhum. próprio Google fornece essa média. Legal. E aí ele vai te falar, poxa, você está com 19. Então, sua meta é, em até 2 meses, chegar ao mais próximo dos 45, que é a média do Do segmento. segmento. Tem isso Tem ainda. a média do segmento, que não é só sua, mas o Google já sinaliza, ó, deixa eu te falar, você não está legal e você está muito abaixo. Então, agora, a avaliação, ela é, por si só, ela exclui a pessoa da primeira página? Não. Se você está com os 220 parâmetros que o perfil da empresa no Google tem, se você tem os 220, se você está com 219 corrigidos, só avaliação sendo menor, você ainda assim performa na primeira página. Aí entra para a parte do perfil, que é o, Google o antigo Google Meu Negócio, aquela parte lá que você já consegue ligar, e também pro orgânico, para busca orgânica. Não, ele já entra direto na primeira página, na parte orgânica. Não, porque você consegue aparecer em tudo, né? Você... Não, o perfil do Google é só na parte do perfil. Porque quando você colocar a primeira página do Google, você colocar mecânica na Zanorte, Uhum. colocou lá, deu enter, vai aparecer o que é patrocinado e na Que isso? sequência o perfil da empresa no Google. A depender do seu celular ou do desktop, do computador que você use, vai aparecer 3 empresas, em média são 3 empresas e Uhum. talvez um patrocinado, se essa palavra for uma palavra, se for um segmento patrocinado e depois o site. Uhum. Então,
sendo meu cliente, normalmente você vai estar ali na primeira página. Pode ter uma alternância Sim, entre a sua posição. Por exemplo, tem uma empresa aqui da Asa Norte, que é a Y Consultoria, que ele tá, sim, Eduardo Santinoni. sim, eu conheço. Eles são nossos clientes. Se você colocar consultoria empresarial na Asa Norte e for lá no perfil da empresa, eles vão estar na primeira página. Só que a depender do seu perfil e do seu algoritmo, que cada um de nós tem um algoritmo próprio para o Google, baseado nas nossas buscas e experiências. Uhum. Para alguns clientes ele aparece na primeira posição, para outros clientes na segunda, para outros na terceira, mas ele sempre está na primeira página. Olha, eu procurei aqui o meu, eu tô aqui na primeira página, mas eu tô bem, assim, pelo menos no meu celular, né? É, você procurou o seu segmento Não, eu e. botei assim, aula de canto, Asa Norte, ó. Aula de canto, Asa É Norte. porque, como você busca frequentemente, Hum, ele já vai te mostrar o que você já busca mais frequentemente. Aí, se lembra, eu falei patrocinado. então, Você ah, tá, mas tem esse patrocinado aqui também, né? tem o patrocinado, que é o normal. Sim. Ele pode ter um patrocinado nessa parte aqui e tem os orgânicos. Nossa empresa trabalha para que você fique nessas três, Nesse aqui. nesse aqui no orgânico. Esse aqui de baixo, não. Não, que aqui já entra os sites, já é a estrutura de SEO para site. Aí esse você não trabalha. Não com a BP Hub, com a BP Market, sim. Ah, entendi. A gente faz, tem uma empresa nossa, que é um cliente nosso, que é a Fix Eventos. Eles são aqui de Brasília também. Uhum. E eles vieram com um site bem, assim, com boa. Inadequado. Não, um site lindíssimo, Ah, entendi. moderníssimo, só que a nota baixa. Eu não lembro se a Uhum. nota era C ou era D, dentro dos buscadores. A gente entregou para eles hoje o site performando A com 97% de conformidade. O site deles abre em 2,6 segundos. Isso é muito É importante. porque, então, eu gosto de números, né? E aí Legal. a meta nossa agora é abrir site em 2,3. A gente está desenvolvendo uma técnica lá dentro da empresa para abrir em 2,3 segundos Uhum. qualquer site que sai da minha empresa Mas vocês constroem ele do zero, não é um do zero. WordPress, não é Então, nada a gente usa o WordPress, usa muitas vezes até o Elementor, né? Dentro do WordPress. Aham. dos construtores. Mas a gente faz muita coisa no código, porque se a gente for encher o site de plugin, que o plugin Aí é vai como pesar, é. fica muito pesado, só que a gente é muito atento a detalhes. Foto, não existe foto escrito JPEG, PNG, toda foto é vinculada a termos do negócio, a palavras-chave. Uhum. Tem que ter meta tag em todas as fotos. Tem que ter, são pequenos detalhes que mudam O jogo. o jogo. Tem que ter blog. Ah, não escrevo blog, começa a escrever. O site ele precisa ter backlinks. Por exemplo, se eu estou vindo hoje aqui, eu vou criar um conteúdo falando e vai subir no site da empresa. Eu vou vincular com a empresa de vocês, vou Legal. vincular com o que a gente pode ter falado de algum dado que foi relevante agora recente. Então, tudo isso faz diferença, porque o jogo do digital ele é feito de detalhes. Só que quando a gente Sim. pensa em digital, Marcos, a gente já fala, eu faço post para rede social. Foi-se a época que isso era diferencial. E agora com a Esse é o inteligência. básico, né? Não, e agora com a inteligência artificial vai se tornar obsoleto. Sério? Fala um Seríssimo. pouco aí da inteligência. Você falou de inteligência artificial. Como é que isso está refletindo? Como é que você Ah, usa? eu uso para tudo. Não, de verdade, a gente usa, assim, a nossa fatura de inteligência artificial é altíssima. É mais do que a da agência inteira de ferramentas. Uhum. Mas eu crio o avatar, me coloco falando em russo, gente, eu falando em russo é uma coisa É maravilhosa. mesmo. Maravilhosa. Eu falo em russo, eu falo em Alemão e alemão, chinês. chinês. Você tem plataformas que você cria seu avatar e eu me boto correndo no parque. Legal. Então, assim, você está criando conteúdo. Qual é o conteúdo que favorece as redes sociais através do algoritmo? É vídeo Uhum. curto. Um vídeo curto, você tem a Sora, que é vinculada a GPT, que Sim. ele usa vídeos hiperrealistas. Uhum. Eu consigo fazer o upload da minha foto e, através desse upload, criar situações com essa minha foto. Eu consigo usar, por exemplo, Eleven Labs e fazer narração, ler livro, ler e-book. Então, se você vai lançar um curso, você pode transformar esse curso num audiobook para Uhum. ensinar para a pessoa que está no carro, muitas vezes não está conseguindo assistir, mas quer entender como é que funciona. Sim. Você cria um audiobook através do Eleven Labs. Você tem o Ideagram, que você cria logomarca em 2 segundos. Gente, assim, E logomarcas incríveis. não, é logomarca saindo ao foguetinho, ainda fazendo, assim, a Eu já quantidade. vi, eu já vi. Você tem o Midjourney, que você cria imagens. Você tem o Canva vinculado com o GPT, que já te dá o teu carrossel inteiro pronto. Gente, assim, você vai levar 3 segundos
você vai escrever a ideia, e tudo isso você bota gatilho mental, bota nível de consciência, a quantidade de caracteres baseado no que o algoritmo entrega, Uhum. pede para a própria inteligência artificial validar o seu perfil, que pode melhorar, fazer análise dos seus competidores, falar, olha, eu tenho essa empresa aqui, que é uma empresa de artes, me mostra aqui todas as empresas de arte, qual é o diferencial dela? Você treina robôs para isso. Sim. Então, a gente vai agora, no dia 30 agora de março, a gente vai fazer uma capacitação em Santa Maria, Uhum. que é na Move-se, que é um programa, uma organização social para Ok. jovens, que atende a jovens de vulnerabilidade, e a gente vai dar para eles em 3 horas. Eu vou ministrar um workshop sobre o uso da inteligência artificial e eu vou deixar eles com a profissão. Legal. Em 3 horas. Em 3 horas, qualquer pessoa é capaz de criar conteúdos de maneira automatizada e gerar renda, porque depois que ele faz o nosso curso, Uhum. ele consegue vender para o vizinho, tudo é que ele não vai pagar o valor Sim, de mercado, mas, mas vai vender, mas olha, se a padaria do seu João. Seu João, você é, quer que eu faça a sua rede social? Ele é, vai fazer o vídeo do seu João segurando o pão, vai fazer o vídeo do seu João fazendo. Então, você gera uma profissão. Eu acho que a inteligência artificial, quando o ser humano soma o seu trabalho à inteligência artificial, ele se torna insubstituível, de verdade. Agora, ela vai mudar o mercado de uma já maneira, tá mudando. assim, para o nosso segmento ela já mudou. Sim. Se eu for olhar a quantidade de profissionais que eu tinha na empresa, a quantidade que eu tenho hoje, a diferença é gigantesca. Por exemplo, quem era redator, ele foi substituído pelo GPT, gente. Claro. De verdade. Então, Claro. assim, e é o copyright. Você tem ainda excelentes copyrights, mas se você não tinha grana para bancar um excelente copyright, Você aquele tem um copyright, excelente chat você paga GPT. R$ 100 no chat GPT, aí você tem acesso a criar imagem, tudo bem que as imagens que não é tão sucesso, mas Cara, cria. mas é o Dali, né? Mas funciona muito bem. Então, Ele resolve então muito você bem. resolve, É, você cria imagem, você cria e-book, você cria texto, tudo. você vincula ao seu WhatsApp. Olha só que loucura. Você cria um agente com R$ 100, gente. Você cria um agente de atendimento que você vai treinar o seu atendimento. Você fala assim, cara, eu tenho um tom mais, eu gosto de uma conversa mais empática. Eu quero que você responda nesse nível de cadência. E você escreve lá. Quero automatizar o meu Uhum. WhatsApp. Não sei como faz. E você conversa como se você estivesse falando com Mas isso é gratuito, que até onde não, eu. nada é gratuito. É, não. O que eu falo, assim, o WhatsApp é. Não, Você paga nada, por mensagem. nada, assim, não existe café de Não, graça. porque você tinha Então, mas comentado assim, sobre 100 você reais, pode, você tem um não, chat GPT. então, chat GPT que você pode, a partir dele, Sim, integrar com a integrado. gente de IA. Mas agora, a partir de novembro, quando o Meta aí chegou, foi em novembro agora de 2024. Uhum. Se você for olhar conversas geradas até 24 horas, elas são gratuitas. É, sim. Agora, se você for fazer disparo de conversa, aí depende, porque tem negócios que o foco dele não é o disparo, muitas vezes É é o receptivo. receber. Então, É. até a partir. E agora no dia 30, acho que é 30, agora em março, eu até falei ontem com um cliente a respeito disso. Agora em março vai ter uma nova mudança. Por quê? O Meta aí, que é, né, do grupo Meta, ele está muito mais inteiro. Por que ele liberou aquela franquia de você pagar assinatura mensal? Porque os seus dados são mais Do que valiosos você, do que a do que o empresa, que é dinheiro que você tudo. pagaria É. para eles. Então, agora, a partir de agora, desde novembro, você não paga em conversas geradas até 24 horas, você vai continuar pagando, mas diminuiu o valor, que foi para 0,03, era Dólares, né? 0,06 dólares, Uhum. e ainda assim tem a quantidade. Se for dentro de uma jornada de 24 horas, Não continua paga. gratuito também. Então, para um pequeno empresário, você consegue administrar isso. Se o seu volume não é um volume de atendimento ou você não É, faz o ativo, você consegue ter e vai uma depender muito do nicho, assim, porque, por exemplo, no estúdio podcast, por conta dessas 24 horas, não compensou. a jornada, É, né? porque eu recebo, hoje a questão de lead está muito boa, assim, a gente está conseguindo leads qualificados hoje está 1,50, que eu acho muito bom. Tá A gente excelente. começou de 30 centavos a 50 centavos, mas aí nosso tempo de decisão era maior. Era 3 semanas, até às vezes até um mês, até 30 dias. Aí agora a gente conseguiu diminuir para 2 semanas, o lead está um pouco mais qualificado, a gente segmentou para radialistas, agências de marketing, jornalistas, tem igrejas, pastores. Cara, na época da política, nossa, a gente rachou de vender. Por conta disso, que o discurso era esse, a narrativa era essa. Cara, você vai na comunidade, você vai poder sentar do lado do seu eleitor Eleitor, e, e, e e, e conversar gravar um com ele. podcast. E a melhor maneira é uma conversa, aquele depoimento que vai sair dali vai ser muito incrível, cara, era perfeito. Mas não vingou. Eu tô tentando há muito tempo botar colocar o agente de inteligência artificial, mas
tanto aqui no ClipTube quanto no Estúdio Podcast, por conta desse. Não fechou a É, conta. Porque é em dólar. Então, assim, quando você tudo que é vai em olhar, dólar, assim, são 6 vezes mais. a Então você gente tem que fazer agora, conta. a gente passou um desespero nesse aumento repentino que teve do dólar meses passados, porque todas as ferramentas de IA São em são em dólar. dólar. E assim, você pagava X, aí você vê X vezes 2, falei, como assim? O que que aumentou? É. Quem comprou alguma coisa aqui errada que eu não tô sabendo? Então, Exato. Aconteceu isso comigo também. dá uma Ainda mais que a tacadinha. gente tem. Não é só uma, né? Quando você vai ver, você tem o A GPT, você tem gente não sei o que, você tem não sei tem, o que. no nosso dia a dia, acho que são de 12 a 15 ferramentas de IA que são todos os dias. Isso aqui é a rotina, porque cada ferramenta tem um lado muito incrível. Por exemplo, o HeyGen. O HeyGen, ele faz o seu avatar humano, só que se você vê o ajuste fino do lábio com a fala, Uhum. e eu gosto de olhar detalhes, não acho tão preciso. Entendi. Aí eu uso Eleven Labs para subir o áudio para adequar e deixar imperceptível. O lip sync. E aí Cara, ele que faz esse loucura. ajuste fino, porque aí você não sabe, a gente sabe, eu bato o olho e falo, eu acho que é, né, assim, aquilo ali é um Você avatar. acha? Tá muito bonito, Tá né? Tá muito muito, tá, estranho, não tá muito sei. sem defeito essa A pessoa. gente tem um cliente nosso que ele tem uma. Eu esqueci um termo. Ele tem um tique no olho que ele, quando ele fala, ele treme o olho. Uhum. É um tique nervoso. É que tem um nome. Esqueci o nome. Mas não tem um nome científico para Ah, isso. tá. Esqueci o nome, mas é Aham. paracinesia, alguma coisa assim. Não Entendi. lembro. Aham. Ele imita exatamente até o tique no olho do, Uau. do cliente. É algo que, assim, que é. Para quem não gosta de gravar, que tem vergonha de gravar, pode ser uma solução. A Bota. outra, galera. A outra pode ser um podcast. Não, mas não, imagina só. Você bota a pessoa aqui, Uhum. você bota um chroma key atrás dela, Legal. ela fica aqui, só que ela não gosta de se ver. E depois você bota ela, pega o avatar dela, cria, dá trabalho, né, gente? Sim. Mas cria e bota ela do jeito que ela acha que ficou bom. Com a roupa que ela tava Ela só boa. grava o áudio e já E foi. já foi. Você tá lá com o podcast, ela gravou todo o áudio que você captou aqui. Você coloca e na hora da edição, se tiver um chroma key atrás, você coloca ela do jeito que você quiser Sim. e coloca até outra pessoa falando. Se ela quiser criar aí Um novo um novo avatar, um avatar novo. com a voz dela, dizendo que Não, é ela, é pode. impressionante, assim. Eu tenho me preparado porque eu gosto muito de inteligência artificial, uso muito aqui na escola. Sabe como é que é uma coisa que a gente usou aqui que ficou, assim, muito legal? Que é você pegar, as meninas têm uma analógico, elas vão escrevendo toda a visita aqui, tudo que a criança gosta, não sei o que, vai lá. Depois a gente pega aquilo ali, a gente sobe aquilo pro chat GPT, porque o chat GPT. Agora acho que o outro também dá. O O, Ge- 3.5, né? Tá não, subindo também, tem né? o Gemini, que também você É o consegue. Gemini do É do Google. Google também, Não, eu que falo assim, você que consegue. o chat GPT antes você só conseguia subir documento, fotos quando era o Pro, né? Eu O não sou pago. pró, então eu nem sei como é que é É, o outro, o então. Mas eu tô gratuito. sabendo que o gratuito agora parece que deu uma É. evoluída. Aí tem uma quantidade Ah, diária. tá. Aí a gente pega aquela foto ali, sobe pra ele, daquele documento sobe. E ele simplesmente, eu falo, cria um argumento de vendas. A gente já treinou, inclusive, a IA. IA. Cria um argumento de vendas com relatório em PDF para você encaminhar para essa pessoa, para a mãe fazer a decisão de compra. Cara, o Google simplesmente cria um negócio baseado. E se você quiser botar baseado em pedagogia, em Piaget, Cara, o cara faz tudinho e acaba que a mãe recebe um relatório e você não conseguiria fazer um relatório de cada cliente seu que Nem. visita, jamais. Só que hoje você pega, sobe um documento, uma foto, né? Ou no PDF, enfim, e pronto. Aí o cara faz, bota tudo certinho pra só encaminha. Não, você coloca tudo. Assim, ele facilitou muito a nossa vida para tudo. De verdade. A gente usa no nível Hard. hardíssimo. De verdade. A gente cria conteúdo científico. Então, criar conteúdo científico, a gente tem várias revistas que a gente sobe, faz o upload e dá a narrativa de acordo com o tom de voz de cada cliente para fazer exatamente dentro do que aquilo para ele é relevante. Eu usei no site, claro, eu paguei algumas plataformas, agora eu não vou lembrar quais, porque até não fui eu que fiz, isso foi uma pessoa que trabalha comigo, que a gente foi um dos primeiros que botou no nosso site um chat por inteligência artificial. Isso deve ter, assim, 4 anos É atrás, que esse é o assim. chatbot, né? Ele é um dos mais antigos que Era vinculado ao chat GPT, salvo engano. é. Eu não lembro direito, mas era legal, assim. O problema é porque. Era do chat GPT, só que o problema é que você tinha que. Essa parte de treinamento, que na época ainda estava muito arcaico, não existia o 4.0, agora tem um outro, acho que é Omni, né? Tem Omni. Então, assim, não tinha esses, então a parte de treinamento foi bem chatinha, assim. E outra coisa, tempo de resposta, que eu também não sei como é que tá hoje.
É Porque, bem. por exemplo, naquela época, o que acontecia? A pessoa entrava no chat e ele, cara, ele fazia qualquer pergunta. Ele subia os meus textos, minha biografia, tudo. Cara, era sensacional. E de acordo com o que essa pessoa perguntar, você vai responder assim, baseado em perfil comportamental disso e tudo mais. Cara, só que o que acontecia? Ele respondia assim, pá, como é que funciona o Não, seu... hoje Pá! Aí, hoje eu não, sei que hoje já... ele até coloca assim que está digitando, Uhum, ele coloca como se estivesse gravando áudio. Tem várias. Aqui no Brasil tem a Zaya, que é nacional, uhum. que é um chatbot que também funciona super bem, é agente de IA, mas tem uma quantidade assim, Infinita, né? infinita. Agora um ponto de atenção para quem vai usar chatbot, sempre busque a API oficial. Assim, era mais caro antigamente, mas agora eles popularizaram, continua tendo essa questão, né, do clique. Mas a gente já pegou vários clientes que contrataram que não era oficial e perderam o número. Aí depende do quanto você. Bloqueado. Eu já tive um bloqueio, mas eu consegui recuperar. Tem clientes que estão na justiça, assim, tem É, clientes. A gente tem uma empresa que é uma indústria muito conhecida em Brasília, tradicionalíssima, e eles fizeram um chat por IA e não era dentro do. Não era no API. na API oficial, e eles perderam o número, que é um número assim, que vive em outdoor, que vivia em tudo. Cara, Tá na justiça e sem previsão de ser julgado, e a pessoa perdeu. Assim, aí perdeu já tá com outro, e já já tá isso não usando para. outro, colocou máscara no número. O dono, que foi o que comprou a linha telefônica, em troca quase de uma fazenda, que quando ele comprou a linha telefônica, era um negócio assim, caríssimo ter linha telefônica, porque a geração mais nova nem Sim. sabe que se pagava para ter. Aí, caro. Se trocava por casa e carro linha telefônica. Então Exatamente. era muito antigo o número e ele perdeu. E tá aí na justiça por conta desses pequenos detalhes fazem diferença, né? É, Toda a jornada. o API oficial, assim, é uma coisa muito chata. Vou te dar a minha opinião. Assim, eu não sou um especialista na área. Hoje eu sou um empresário. Mas eu acho muito chato. Eu acho uma coisa que é muito cheia de regra e você não consegue mais ligar e você perde um monte de funcionalidades. Assim, você joga o jogo dos caras, mas que não tá legal pro É, empreendedor. Eu não empreendedor. sei se o empreendedor brasileiro, eu não sei qual a cultura around the world, mas que aqui no Brasil é péssimo o API Então, oficial. se a gente for pensar, o WhatsApp, os Estados Unidos, que boa parte dessas empresas, elas ficam sediadas nos Estados Sim. Unidos. Mas eles não usam o WhatsApp lá. Lá você usa o Message. Então, os Estados Unidos, se você perguntar o WhatsApp, você vai, assim, né? Assim, o WhatsApp é como você tá, né? Em inglês. Então a pessoa fala, "Oh, assim, tô bem, né? Uhum. Mas as pessoas não usam o WhatsApp no mesmo volume que o brasileiro usa. É por Então, isso. até a experiência do usuário, baseada no que eles vivem, é muito diferente. Uhum. Pra gente fechar essa nossa conversa, cara, que eu tô aqui com a cabeça fritando, cara. Que loucura, Bia. Primeiramente, eu quero te agradecer por esse seu tempo, por tudo que você entregou de conteúdo aqui, que, cara, a galera vai Estamos aí. fritar aí. Eu mesmo já vou te ligar. Deixa uma mensagem nessa câmera aqui pra gente fechar com chave de ouro da importância que tem você prestar atenção no Google, de você estar presente, de você, enfim, até a questão da inteligência artificial, dar esse impulso aí pra gente, porque em mim ela já deu, viu, gente? Em mim Olha aqui aí, já, gente, é um cliente já fechado. tem mesmo. Mas eu gosto muito nas palestras que eu vou ministrar, falar sobre letramento digital. Legal. A gente sabe que, como empresário, muitas vezes a gente acumula múltiplas funções. E é difícil a gente estar alinhado às tendências de mercado. Todo dia chegam novas ferramentas, chegam novas tecnologias, Uhum. mas a sua empresa ela tem que estar alinhada com o que o digital, a experiência do seu cliente busca, Uhum. porque estar hoje no Google não é mais uma questão de Luxo. não é nem de luxo, sabe? Assim, você não tem mais a opção de estar no luxo, Legal. de você estar no Google. Uhum. Estar no Google é uma obrigação do empresário, porque o seu cliente e você como usuário, você vai no Google para pesquisar sobre produtos e serviços. Então, você está bem posicionado no Google vai facilitar a jornada do seu cliente te encontrar. E tenha letramento digital, saiba o que pode ser feito e como pode ser feito para que as pessoas você tenha até mais clareza na hora de cobrar um serviço de uma empresa, de um profissional. Então, a minha mensagem é: não desanimem, busquem letramento digital, conheçam as novas tecnologias e tentem implementar. Existem dados que mostram que as grandes empresas, mais de 60% delas já usam inteligência artificial
como um fator de diferenciação do negócio. Então, se você é um pequeno empresário, a inteligência artificial pode facilitar a sua jornada, não só a inteligência artificial, mas a criação de conteúdo correto para cada plataforma pode trazer aí maior visibilidade. Essa maior visibilidade vai se refletir em lucros e vai se refletir na mudança da economia, porque você gera emprego, você impacta a sua sociedade, o seu bairro. E quem quiser me seguir, eu vou deixar aqui. Meu Claro. Instagram é a Diana, né? A Bia Portela. É o meu Instagram e a minha empresa se chama BP Hub. B de Bia Portela e Hub, que é uma concentração de tecnologia. E Então, tem a BP Marketing também. tem a BP Marketing. Aí, como já acabou, não vou explicar. Quando eu criei a empresa, não tinha nome e aí eu vendia serviço com, né, um PowerPoint e um sonho. Só que eu Legal, não tinha colocado o nome na empresa. Eu perguntei, qual é o seu nome? Só que minha assinatura sempre começa com BP. legal. E aí virou BP, assim. Ah, mas eu achei legal. Eu Eu falei, adoro essas que geram curiosidade. Por que BP? pois é, o BP Bia porque não tinha Portela. nome, e aí eu sempre assino o BP. Eu falei, ela falou assim, qual é o nome da sua empresa? Aquilo ali me deu um pânico. Eu falei, como assim? Nome da empresa, né? Precisa disso? Eu falei, então é a BP Marketing. Ah, muito bom. Bia, muito, muito, muito obrigado por essa aula que você deu, essas novas, abriu o horizonte, o nosso horizonte aí para a gente poder realmente empreender com mais segurança, com mais automação, economizando mais tempo. Logo mais tempo você tem mais dinheiro para fazer. Ninguém ganha dinheiro, ninguém não somos crianças. Então, mais dinheiro para você fazer. E, cara, muito obrigado mesmo, tá? E ficamos aqui, por aqui, com mais um Viva Voz Podcast. Até a próxima!